mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. Acione o sininho das notificações e dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte das rádios Milênio e Advir, com vocês que nos assistem pelas TVs online, Advir e Milênio, com vocês que recebem o WhatsApp do irmão Mário e também da Rádio Advir, e com você, amigo internauta. O tema de hoje é lidando com a morte. Deus não nos criou para isto. Deus não queria que ninguém morresse. Por isso ele advertiu Adão. Foi a primeira vez que se falou na Bíblia sobre a morte. Talvez o aspecto mais cruel de viver em um mundo separado do Criador seja o fato de que a morte nos espreita, nos aperta, está sempre próximo de nós. E a primeira menção, como eu já disse, foi no Éden, quando Deus advertiu Adão e ele disse: olha, não coma desta fruta da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela você comer, você vai morrer. Foi a primeira vez. Adão sabia que era algo trágico, que ele não poderia fazer isso, e provavelmente, e eu creio plenamente, que ele conversou com Eva e esclareceu isto para Eva, porque Eva foi criada logo depois. Deus alertou Adão que se comesse da árvore, ele certamente morreria. E logo após, Caim matou seu irmão Abel, e Jesus, mais tarde, morreu na cruz do Calvário por causa de nossos pecados. Jesus foi o justo e foi morto pelos ímpios. Que morte poderia ter sido mais injusta do que a de Cristo? Que paralelos vemos entre a morte de Abel e a de Cristo? A injustiça para os dois é incrível. O assassinato de Abel foi o primeiro exemplo da inimizade que Deus declarou que existiria entre a serpente e a semente da mulher. Deus declarou que existiria entre a serpente e a semente da mulher, entre Satanás e seus súditos e Cristo e seus seguidores. Por meio do pecado do homem, Satanás ganhara domínio sobre a espécie humana, mas Cristo a habilitaria a se livrar desse jugo. Sempre que pela fé no Cordeiro de Deus, uma pessoa renuncia à prática do pecado, a ira de Satanás é despertada. A vida santa de Abel testificava contra a alegação de Satanás de que é impossível ao ser humano guardar a lei de Deus. Quando Caim, movido pelo espírito do maligno, viu que não podia dominar Abel, irou-se de tal maneira que destruiu a vida deste. Onde quer que haja alguém que defenda a justiça da lei de Deus, o mesmo espírito se manifestará contra tal pessoa. É o espírito que ao longo de todos os séculos acendeu a fogueira do martírio para os discípulos de Cristo. Essas crueldades amontoadas sobre os seguidores de Jesus são instigadas por Satanás e seu exército, porque eles não podem obrigá-los a se sujeitar ao seu domínio. É a ira de um adversário vencido. Todo mártir por Jesus morreu como vencedor. Disse o profeta: eles o venceram, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Você encontra isso em Apocalipse 12, versículo 11, e no livro Patriarcas e Profetas, páginas 50 e 51. Amigo, de fato, cumpriu-se tudo o que Deus havia dito para Adão, mas infelizmente houve o pecado, e aí passamos a conhecer a morte. Não precisamos morrer eternamente. Esta morte, a primeira morte, não há problema nenhum, a gente morre, mas e daí? Quando Jesus voltar, ressuscitaremos na primeira ressurreição.
os justos, os fiéis que guardaram a lei de Deus. É isso que você precisa pensar. Pense nisso. Vamos orar. Pai eterno, ajuda-nos em nossas fraquezas, perdoe os nossos pecados, que possamos vencer todas as nossas fraquezas pelo poder do Deus Espírito Santo. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só enviar este vídeo para seus amigos, colegas de trabalho e de estudos e também divulgando em suas redes sociais. E o Deus da esperança encham vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.